como sálvia, manjerona e alfavaca. Quando aparecer um pozinho branco no lado de fora do vaso, é sinal de excesso de adubação mineral. O cultivo de plantas medicinais e aromáticas em vasos ou jardineiras, além de servir como ornamentação, tem a vantagem de servir como alimento e saúde. Para a formação de um canteiro, devemos retirar as pedras, torrões, cascalhos, vidros, plásticos e outros materiais que irão atrapalhar o desenvolvimento das plantas. O mato do terreno deve ser cortado e amontoado longe do local onde se está construindo os canteiros, para entrar na formação do composto. Feita a limpeza do terreno, demarque os canteiros. A largura não deve ultrapassar 1,20 m e o comprimento pode variar. Após a demarcação, que pode ser feita com estacas e barbantes, cave valas de até 30 centímetros de profundidade. Os primeiros 15 centímetros da vala são colocados de um lado do canteiro e os outros 15 centímetros da vala são colocados do outro lado. Devolva os 15 centímetros do fundo da vala e misture 20 litros de esterco de curral nos primeiros 15 centímetros. Após misturar, coloque esta camada inicial no canteiro. A adubação e a calagem também podem ser feitas diretamente no canteiro, como foi mostrado. Caso o canteiro tenha como função de sementeira, isto é, produzir mudas para posterior transplante, a terra deve ser bem alisada, com os ancinhos e abertos sulcos paralelos com 2 centímetros de profundidade e distante meio palmo um do outro. As sementes são distribuídas uniformemente nos sulcos e depois cobertas com uma fina camada de terra. A sementeira deverá ter cobertura para proteger do sol direto. Esta é colocada a uma altura de 30 centímetros e poderá ser de tela ou saco de estopa. A retirada do excesso de plantas, chamado de desbaste, é realizado quando as plantinhas estão muito próximas uma da outra. Deixe no máximo 20 plantinhas por metro. Após 30 a 40 dias, as mudinhas podem ser retiradas e levadas para o local definitivo. Este processo chama-se transplante e veremos mais adiante. Os canteiros são mais indicados para plantas de porte inferior a 1 metro e que têm o ciclo curto. Como exemplo, podemos citar a camomila, calêndula, dente de leão, cânfora de jardim, melissa, tomilho e tanchagem.
O espaçamento definitivo entre plantas e linhas pode ser representado da seguinte maneira: 60 centímetros por 1 metro, indicando que entre plantas a distância é de 60 centímetros e entre linhas a distância é de 1 metro. Este espaçamento pode ser usado para plantio de alecrim. Para o cálculo da quantidade de sementes, devemos proceder da seguinte forma: calcule a área ocupada por cada muda, multiplicando a distância entre plantas pela distância entre linhas. O número total de mudas é calculado dividindo-se a área total a ser plantada pela área ocupada por cada muda. Como as sementes não possuem 100% de germinação, deve-se verificar no pacote a porcentagem de germinação da sua semente. Se for 80%, indica que de cada 100 germinam 80 sementes. Aplicando a regra de 3, demonstrada no vídeo, chega-se ao número necessário de sementes. Após escolher as mudas mais fortes, procedemos ao transplante. O melhor dia para esta operação é quando o dia está nublado ou no final da tarde. Com a colher do transplante, abro as covas e coloco as mudas sem entortar as raízes. Não molhe o canteiro onde serão colocadas as mudas no dia do transplante. Após o transplante, irrigo as mudas. No vídeo são fornecidos alguns espaçamentos para que coloque a muda. É importante observar que no Brasil são raríssimas as pesquisas que indicam qual o melhor espaçamento de plantas medicinais e aromáticas. Utilizamos informações do Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, que possui vasta experiência no tema. Para o plantio em covas, deve-se fazer abertura no solo com profundidade e largura dependendo da espécie a ser plantada. Espécies com porte inferior a 1,5 m podem ter covas com 30 centímetros de profundidade. Espécies arbóreas, como a unha de vaca, exigem covas com até 60 centímetros de profundidade. A terra é retirada e depois misturada com 3 a 4 litros de humus. Caso necessite de calagem, pode-se adicionar o calcário. Recoloque a terra misturada com o humus. Depois, plante a muda, irrigando diariamente até o pegamento da muda. As plantas medicinais destinadas ao plantio em covas são as que possuem porte arbóreo ou arbustivo. Na tabela, encontramos as alturas de algumas plantas medicinais. No planejamento do plantio, é importante repetir que não se deve colocar plantas de grande porte no lado norte da propriedade,
pois dependendo da altura, fará muita sombra para aquelas de porte menor que estão do lado sul da árvore. A representação das dimensões da cova pode ser feita da seguinte maneira: 60 por 60 por 60 centímetros. O primeiro valor indica a largura da cova, o segundo valor indica o comprimento e o terceiro a profundidade. Uma atividade imprescindível para o cultivo de plantas medicinais em escala maior é a produção de mudas, que é realizada em viveiros. Para grandes produções de mudas, é importante a proteção contra a luz solar através do uso de sombrite, que filtra 50% dos raios solares. O sombrite é uma tela de nylon, semelhante a um mosquiteiro, e pode ser adquirida em lojas de produtos agropecuários. A localização do viveiro deve ser o mais próximo possível do local de plantio definitivo. A facilidade em obter água é outra exigência para a produção de mudas. As embalagens das futuras mudas podem ser saquinhos de leite, copos plásticos, latas e os saquinhos de polietileno de coloração preta, que é usado por viveiristas profissionais. O substrato usado para a produção de mudas pode ser nas seguintes proporções: 1/3 de terra comum, 1/3 de humus de minhoca e 1/3 de areia lavada. Após a colocação das estacas, sementes ou mudas, leve-as para o viveiro, onde ficarão sob a proteção do sombrite. A irrigação deve ser diária, sem, contudo, encharcar o saquinho. Vistorie sempre para retirar as mudas doentes. Se colocarem estrados bem acima do solo, diminuirão problemas como ataque de lesmas e formigas. Ataque de pulgões devem ser resolvidos com macerado de fumo, o qual veremos a receita logo adiante. Caso faça viveiro de mudas para a produção comercial, produza principalmente plantas tais como manjericão, alecrim, sálvia, tomilho e orégano, que são plantas aromáticas usadas na culinária. Faça para cada espécie uma placa contendo o nome vulgar, científico e indicações de uso. Tratos culturais são operações realizadas no intervalo que vai logo após o plantio até antes da colheita. A adubação é imprescindível para o cultivo de plantas. No caso de plantas medicinais, é recomendado o uso de adubo orgânico. Para produzir adubo orgânico em casa, basta ter restos de comida ou de plantação. Um modo fácil de produção de composto é a produção em buraco. Proceda da seguinte maneira: abra um buraco no chão se tiver 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de